Eu vou me comprometer com você no início desse vídeo que eu vou te mostrar ferramentas de IA práticas que você pode usar no teu negócio para melhorar a tua produtividade e com o mesmo número de pessoas conseguir atender mais clientes, ganhar mais velocidade e mais eficiência. A maioria das pessoas sabe que a inteligência artificial ela pode melhorar a sua produtividade, mas não entende exatamente quais são as ferramentas. E hoje o objetivo desse vídeo é passar para vocês 5 ferramentas práticas de IA. E se você usar amanhã no seu negócio, ela já vai melhorar a tua produtividade. Porque esse é o jogo da inteligência artificial. Não é sobre substituir as pessoas que você já tem na sua empresa, mas sim como você escala a produtividade desse time. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui para minha tela, porque a primeira ferramenta de IA que eu vou sugerir para vocês chama de TenWeb. Eu, sem brincadeira, fiz um prompt de só 8 linhas e olha o site que ele me gerou. E o que eu mais gostei foi a copy com que ele fez o site, então bem objetiva, bem estruturado, ó, e principalmente o design, as cores, as opções de planos. De novo, pessoal, tudo isso com um prompt de só 8 linhas. Eu poderia muito bem aqui fazer um prompt mais complexo, colocar um logo da minha empresa, e eu tenho a convicção que ele teria saído quase que perfeito. Então olha que legal, antes um site que a gente demoraria horas para fazer, precisaria contratar uma empresa, agora com linguagem natural e inteligência artificial a gente consegue criar essa solução muito mais robusta. Ele já colocou o preço aqui no meu site, então se eu clico aqui em preço, acabou abrindo aqui a questão de planos, ó, agora sim. Olha que legal como é que ficou o design dos valores, ó. Desbloqueia o potencial total das suas campanhas de mensagem com a B2B Flow. Cara, muito bacana, muito legal mesmo o design, como que tá integrado. Sobre nós, site 100% interativo, performático, que ele já entrega o site de maneira responsiva, ou seja, ele trabalhando tanto para mobile, que é o celular, quanto trabalhando aqui também para computador, né? Então é uma ferramenta bem interessante para vocês utilizarem, porque, pessoal, além de vocês economizarem muito tempo do time operacional e vocês não terem mais que ter alguém técnico na equipe ou contratar uma empresa para fazer o site, agora com linguagem natural, ou seja, com prompt, já conseguem criar um belo de um site para vocês colocarem no ar da sua empresa. A segunda ferramenta, pessoal, que eu quero trazer para vocês, eu tenho certeza que ela vai ser muito útil, chama Appresentation.ai. Então, para que serve essa ferramenta, pessoal? Eu, Marcelo, por exemplo, hoje em dia eu trabalho muito com consultorias, palestras, apresentação aqui para o meu time, e muitas das vezes, quando a gente vai pensar em construir uma apresentação, a gente tem algumas ferramentas, como o PowerPoint ou o próprio Canva. Só que qual que é a grande dificuldade delas? Exige muito tempo nosso para conseguir manipular o design, criar os textos, conseguir desenvolver essa apresentação. E existe momentos onde a gente vai ter esse tempo para construir essa apresentação, existe momentos onde a gente não vai ter esse tempo. Eu posso utilizar essa ferramenta que vai me agilizar toda a construção de site, tá? Mas olha que legal esse resultado que eu consegui aqui, pessoal, utilizando o Presentation AI. E de novo, tá? Se a gente for pegar para analisar, eu fiz um prompt aqui de no máximo 8 linhas, 9 linhas. Ele me dá algumas configurações que eu posso optar ali na hora da IA gerar a resposta e em questão de minutos, tá? 1, 2 minutos, ele já gerou uma apresentação inteira para mim, ó, apresentando todas as metas da minha empresa, com as cores, com a paleta de cores que eu escolhi. E olha que bacana, tá? Ele não só gera o slide, pessoal, como ele permite que a gente edite esse slide. Então, ó, eu poderia escrever qualquer título aqui, ó. Mas eu já vou voltar pro título inicial, ó. Como alcançar 40 leads em 1.000 inscritos no YouTube. Então, ele mostra o passo a passo, tá? Olha que bacana. Então, essa IA não só cria os slides, design, o texto do PowerPoint, como também te dá a opção de você modificar esse PowerPoint pré-pronto, agilizando muito o processo, né? Então, bem legal. E aqui você pode trocar as cores do projeto, você pode vir aqui e adicionar alguns temas, então, ou seja, trocar ali as paletas, na verdade, né? Troquei a paleta de cor, posso trocar o estilo da apresentação. Então, muito legal, tá, pessoal? Bem bacana mesmo. A terceira ferramenta, eu vou falar da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, mas eu não vou falar especificamente do ChatGPT em si agora. Por quê? Existe o ChatGPT, que é a ferramenta que todo mundo usa, né, para, sei lá, desenvolver texto, fazer trabalho de faculdade, elaborar contrato, mas a OpenAI, ela tem um produto ainda mais poderoso que potencializa a operação das empresas, mas que muitas ainda não utilizam, que é a sua plataforma de desenvolvedores, onde a gente consegue utilizar a API da OpenAI, ou seja, a gente consegue pegar a inteligência artificial da OpenAI, treinar ela com as informações da nossa empresa e colocar ela em qualquer lugar, seja conectado ao nosso CRM para fazer automações, ao nosso WhatsApp para atender os nossos clientes, ou nosso RP financeiro para cobrar aqueles que estão inadimplentes. E esse é o grande poder que a gente tem hoje dentro dessa plataforma de desenvolvedores da OpenAI. E como que vocês vão fazer para acessar essa plataforma de desenvolvedores? Vocês vão aqui no Google e vão colocar assim, ó, OpenAI API. Quando
vocês fizerem o OpenAI API, vocês vão clicar em API Platform. Dentro de API Platform, vocês vão clicar aqui em entrar. Quando você clicar em entrar, vocês vão clicar em plataforma de API e vocês já vão estar aqui no dashboard. Feito isso, vocês vão clicar em dashboard, vão clicar em API Keys e vocês já vão poder utilizar essa plataforma de desenvolvedores do OpenAI. Então, vocês utilizando ela junto com uma ferramenta como, por exemplo, o próprio Python, que é programação, ou o Typebot, que é uma empresa mais low code, né, para você conectar um chatbot no seu site também, ele já é um caminho para você iniciar esse processo e construir essas IAs para automatizar o trabalho dentro da sua empresa. E essa, pessoal, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem no mercado de AI, porque pensa que com essa API do OpenAI, você vai começar a ter a capacidade de construir como se fosse um funcionário da sua empresa. Então lá, dentro dessa ferramenta, você vai poder colocar um prompt nessa IA, que é o comando que a gente dá para ela, explicando exatamente qual o processo que ela vai seguir. E qual que é o bacana? Se a gente está falando de colocar uma IA, por exemplo, para automatizar um trabalho de cobrança de inadimplente, você pode criar e treinar esse modelo com as principais objeções do seu cliente, até que ponto que ele pode negociar, entre cada etapa que ele pode negociar com o cliente, dependendo do risco de inadimplência dele ou da dívida dele. Então entenda que você começa a conseguir automatizar processos muito mais complexos, que são processos que antigamente só eram feitos por um humano. E esse é o poder de você poder utilizar essa API da OpenAI, que é justamente a capacidade que você vai ter de colocar no seu negócio funcionários de inteligência artificial para automatizar os seus processos, tornando o seu processo muito mais barato do que se você contratar um humano, muito mais rápido e, se o processo estiver validado, te garanto mais eficiente. Então você consegue uma redução de custo e uma maior eficiência no seu operacional, seja financeiro, vendas, RH ou em qualquer lugar que você colocar essa IA. A quarta ferramenta que eu quero mostrar para vocês, pessoal, ainda dentro do OpenAI, ela aí sim está inclusa dentro do ChatGPT. Porque quando a gente abre aqui a tela do ChatGPT e a gente clica nesse mais aqui, ó, nós teremos várias opções. Dentre essas opções, ó, a gente vai ter o investigar, o criar imagem, modo agente, mas se a gente clicar em mais, a gente vai encontrar esse modo lousa, é onde eu consigo jogar um texto, criar um código, criar um texto e editar esse texto junto com o IA, como se fosse um Docs do Google, porém dentro da plataforma da OpenAI. E quando que isso pode ser muito interessante? Principalmente as pequenas empresas, pessoal, principalmente os microempreendedores, eles têm uma dificuldade hoje que é de caixa. Se você, sei lá, vai pegar qualquer atendimento de jurídico, advogado, você vai gastar pelo menos uns 4 a 5 mil reais, e muitas vezes fica pesado para esse empreendedor. Então, pensando nessa redução de custo, para coisas menores, como edição de contrato, o próprio ChatGPT ele já consegue fazer isso de forma muito assertiva. Então, o que você pode fazer? Você pode lançar uma minuta de contrato que você tem, colocar nesse modo lousa e pedir para a IA ir editando junto com você esse contrato e ainda depois já exportar ele em PDF para mandar para o seu cliente. Então, veja que é uma aplicação muito prática que te facilita a vida para você automatizar um processo que, sei lá, antigamente você teria que fazer manual, ou pelo menos fazer no GPT, depois levar para um Docs, alterar e depois mandar para o PDF, mas aqui você já consegue fazer tudo isso de forma muito mais integrada. Então quer ver, ó? Vou pegar aqui um contrato, ó. Então vamos testar na prática esse modo lousa, pessoal. Enquanto ela gera aqui o texto, ó, enquanto ela tá gerando aquela minuta de contrato que a gente enviou em PDF, ó, ela já vai editando com as informações do cliente. Ó, pessoal, que bacana. Então aqui, ó, já gerou. Aí o que eu consigo vir na própria lousa? Eu consigo vir e editar, ó. Vou colocar estado civil como solteiro. E aí eu vou colocando aqui, ó, todas as informações do contrato, mas vocês percebem que eu tô editando pelo próprio ChatGPT? Então olha isso como deixa o processo mais rápido. Deu certo, ó. Eu só venho em compartilhar, eu minto, nesses 3 pontinhos, em baixar, e eu posso baixar esse arquivo em PDF. Baixou já em PDF, e eu tenho o contrato aqui tudo certinho para mandar para o cliente. Então vocês enxergam o poder que isso tem aqui para automatizar um processo, tornar ele mais rápido e tudo já integrado com o ChatGPT? E aí, pessoal, para finalizar, uma ferramenta muito interessante que vocês têm para conseguir automatizar os processos dentro da empresa de vocês, ó, chama Zapier API. O que é esse Zapier, pessoal? Ele nada mais é do que uma plataforma de automação. Então vamos supor que toda vez que você vende com um cliente, você dá como ganho o negócio dele no CRM, você manda uma mensagem de boas-vindas para ele, depois você cria um grupo no WhatsApp com todo mundo. Você percebe que é um processo padrão que não muda, você sempre faz o mesmo processo? O que dá para você fazer a respeito disso? Entrar dentro do Zapier e criar uma automação para você conseguir executar esse processo de maneira automática. Então, a partir do momento que você dá como ganho esse lead no CRM ou dá um aval que ele foi ganho, essa própria automação já manda uma mensagem para o cliente de boas-vindas, já cria um grupo
grupo no WhatsApp, já pode inclusive mandar uma minuta de contrato para ele analisar via WhatsApp, via e-mail, para dar início ao processo de implementação. Então veja como processos manuais que a gente tinha que fazer anteriormente por ferramentas como o Zapier, a própria Make também, que é uma alternativa boa para quem tem menos contato com a automação, elas facilitam esse processo porque ela dá para nós o nosso ativo mais precioso, que é tempo. Então ela automatiza processos manuais que não exigem do nosso intelecto, faz isso de maneira mais rápida, mais eficiente e deixa o nosso tempo focado em colocar energia em atividades que mudam de forma mais rápida o ponteiro nas nossas empresas, que é fechar com mais cliente, produzir conteúdo, pensar no estratégico do negócio e otimizar processos internos. Mas é isso, pessoal. Essas são 5 ferramentas de IA que eu com certeza teria na minha empresa, inclusive tenho todas elas. E se você quiser entender mais sobre inteligência artificial e saber melhor como elas funcionam, a gente tem um grupo no WhatsApp, meus amigos, onde a gente compartilha o que existe de mais novo no mercado de AI. É uma comunidade 100% gratuita, não vendemos nada lá, não cobramos para entrar, onde o nosso objetivo de fato, pessoal, é transformar o Brasil através do empreendedorismo e da IA. Então eu de fato acredito que a IA ela tem o poder de transformar os nossos negócios mais competitivos e lucrativos. E isso impacta diretamente na qualidade dos negócios que a gente tem hoje, que consequentemente gera mais renda e a gente tem um país mais rico. Então esse é o meu objetivo, tá, pessoal? Mas é isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, eu só vou pedir encarecidamente para que vocês deem o like no vídeo, se inscrevam no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Fechado? Tamo junto e falou!